Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com a Stephanie Sanches, que foi aprovada no 30º exame da OAB. Stephanie, bem-vinda! Oi, prazer, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, né, você ter aceitado aí o nosso convite. Parabéns por essa Muito conquista. obrigada. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre você. Meu nome é Stephanie, eu nasci em Portugal, atualmente moro em Goiás, mas meus pais são do Rio, vivo nessa vida de um lado para o outro. Me formei em 2017, mas ainda não tinha tentado o exame da ordem, porque tinha medo, muito medo, não conseguia. Cheguei a me inscrever para fazer, mas não tive, a minha coragem não permitia, passei mal e não fui realizar o exame. E aí, um dia, eu levei um empurrãozinho assim do destino e tomei coragem, fiz e graças a Deus passei na primeira tentativa. Demorou um tempinho, mas quando fez já foi aprovada, então. Isso, demorei cerca de 1 ano e meio para tomar coragem de fazer. E aí, quando eu fiz, eu fui aprovada. E o que te impedia de... Sistema nervoso. Meu emocional não é muito bom. Tive que primeiro trabalhar um pouquinho minha mente para conseguir chegar aos finalmente. Encarar o desafio. Encarar o desafio, perder o medo e conseguir fazer a prova. Não vou dizer que foi tranquilo. Na primeira fase, passei mal realizando a prova. Tive a ajuda dos fiscais, porque eu perdi a visão. Perdi a visão, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, a ansiedade realmente A ansiedade me atrapalha completamente. Eu posso até saber o conteúdo, mas só de saber que eu estou sendo avaliada e que é uma prova muito importante, já estraga a situação. Mas então conta um pouquinho melhor, né? Como é que você fez então para superar esse desafio? Você recorreu a algum profissional? Enfim, o que você utilizou como estratégia para superar isso? Na verdade, foi mais o fato de me sentir como se eu não ter uma profissão. Eu me sentia tanto tempo estudando, a vida inteira estudando, e eu não era ninguém, não era isso que eu queria para minha vida. Né? Eu queria poder falar, eu sou a fulana de tal, né? Minha profissão é tal profissão. E não tinha isso. Realizar a faculdade de Direito, hoje em dia, deixa o campo aberto para várias profissões, mas, ao mesmo tempo, se você não correr atrás de alguma coisa, você não tem nada, né? Não é ninguém. E aí, um dia, com o meu marido, ele precisou de um advogado e já começou a tocar um pouquinho na ferida, né? O pai dele é falecido, daí ele precisava resolver problema de inventário, essas coisas. E aí eu já fiquei com aquela pulga assim atrás da orelha, falei, poxa, né? Eu podia... Aí foi a primeira parte assim. E aí, para preencher os documentos, me perguntaram a minha profissão. Aí eu falei, não dá. Como assim? Estudei a vida inteira, eu não tenho uma profissão. Eu preciso ter uma profissão. Naquele dia eu saí do cartório e falei, hoje eu vou começar a estudar, vou fazer minha prova e eu vou passar, porque eu vou ter uma profissão. Quando eu voltar aqui para pegar o resultado do inventário com ele, eu já vou ter uma profissão. E graças a Deus isso aconteceu. Quando eu voltei, eu fiz questão de falar para a senhora lá que atendeu a gente, olha, agora eu tenho uma profissão. Porque muita gente que faz a faculdade de Direito se sente incompleto se ainda não tem, né, a carteira, né, ainda não conseguiu ser aprovado, parece que não valeu ainda a faculdade, né? É verdade. Eu demorei um pouco para fazer. Primeiro eu usei a desculpa do casamento, porque meu marido estava se formando também na Academia Militar das Agulhas Negras e ele ia ser transferido e eu me formei na faculdade alguns meses antes. Como ele ia ser transferido, eu falei, eu vou casar e vou embora com ele. Então, não vou fazer a prova aqui no Rio, porque eu vou ficar com a carteira da OAB do Rio, eu faço em outro lugar. Ou eu poderia ter pedido transferência, mas a minha desculpa era justamente o casamento. Falei, eu tenho que primeiro organizar a festa, tudo direitinho. Aí, depois que eu casei, qual era a minha desculpa? Né? Viajei, qual era a minha desculpa?
Não tinha. Aí eu comecei, aí era o medo mesmo, porque eu falei, gente, olha só, assumi. Sabe quando você assume? Assumi, gente, eu tenho medo, eu não consigo. E eu passava mal. E quando alguém me perguntava, graças a Deus, eu sempre tive o apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu marido. Mas toda vez que alguém me perguntava, e aí, Stephanie, vai fazer a prova? Eu ficava com aquela cara assim, não me pergunta. Eu não quero responder isso, sabe? E aí, finalmente, graças a Deus, eu tomei coragem, fiz e deu tudo certo. Que bom, né? O que realmente vale a pena superar esse medo Esse e que medo. conseguiu. Esse medo. E aí eu queria então que você contasse um pouco mais como é que, quando você decidiu, né, que de fato ia estudar, que ia vencer esse medo, como que você se organizou, né? Como que você preparou aí os seus estudos para conseguir essa aprovação? Na época, hoje em dia, atualmente estou morando em Goiás, mas eu estava no Paraná, cidade de Palmeira. É uma cidade pequena, próxima a Curitiba, 80 quilômetros de Curitiba, 50 quilômetros de Ponta Grossa. Só que para eu pegar o carro, para eu fazer um curso, para eu fazer qualquer coisa em Curitiba, era muito complicado, porque era uma viagem cansativa. Por mais que fosse 1h30, você passar por pedágio, trânsito, toda aquela situação era complicado para mim. E eu pesquisei, comprei um livro e na preparação da primeira fase, eu estudei só por livro, fazendo questão. Foi 1 mês e meio onde eu acordava, dava um jeitinho na casa, cuidava do meu cachorro, fazia comida, e aí eu começava a estudar. E eu ficava estudando de 12h até às 6h, fazendo questões, só questões. Na primeira fase foi só questões. E aí, quando eu errava uma questão, eu deixava ela para rebater no final do dia, sabe? Para revisar, para ficar martelando aquela questão até eu entender. Porque tem disciplinas que é muito complicado de gravar, né? Então, eu voltava lá e eu falava, não, eu vou conseguir. E ficava, às vezes eu ia tomar banho, eu sonhava com isso quando eu dormia, era uma coisa. Aí, fiz a prova e consegui a aprovação. Aí, para a segunda fase, antes mesmo de sair o resultado definitivo, eu já tinha comprado o curso de estratégia, porque eu sempre gostei muito das aulas dos professores de estratégia. Até mesmo quando eu fazia a faculdade, às vezes tinha coisa que eu não entendia, que eu não aprendia, e aí eu ia na página do YouTube e eu conseguia entender com as aulas de estratégia. Então, na segunda fase eu falei, eu vou comprar um curso de estratégia para poder passar. Aí comecei com as aulas, sempre fazia no mínimo 2 aulas por dia, anotação, eu começava lendo o PDF. Primeiro eu li o PDF, depois eu assistia a aula. Ao mesmo tempo que eu ia acompanhando, eu ia fazendo algumas anotações. Eu tenho uma memória fotográfica boa, então eu me aproveitava disso um pouco, sabe? Meu marido ficava até rindo, que ele falava, isso daqui é um carnaval. Meu caderno ficava todo colorido, uma coisa de cada cor, para poder, que eu falava, não, vão ser as cores que vão me ajudar a passar. Ele falava, mas você escreve muito. Eu falava, não importa, eu escrevo muito porque é escrevendo que eu vou gravar. Você é meio visual também, essa questão das cores? Das cores. E para me ajudar mesmo, como no próprio curso, os professores eles indicam algumas cores para a marcação do vade-mecum. Então, eu comecei a me adaptar até nas minhas anotações com as cores que eles indicaram, justamente para poder ir gravando os temas, né, de acordo com as cores. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Além disso, enquanto eu assistia a aula, eu ia anotando quais eram as minhas dúvidas. Coitado do professor Cristiano. Era sempre ele que respondia minhas dúvidas. Eu enchia o saco.
fiz muita pergunta. Não, mas tá certo, tem que Muita. tirar as dúvidas, né? Agora só, desculpa te interromper, mas então a primeira fase você disse que estudou por livros e ainda não era com material de Sim, estratégia, ainda então. não era com material de Então, estratégia. focado com estratégia foi na Foi a segunda segunda fase. E aí você falou que na época da faculdade você já conhecia a Já conhecia a estratégia, já te estratégia e já ajudou. estudava Mas aí como com que as você aulas. conheceu a estratégia? Assim, que momento que você... Procurando aula de professor no YouTube, porque quando eu comecei a ter dificuldade em algumas matérias na faculdade, eu consegui os 5 anos de faculdade, a matéria inteira foi com o mesmo professor, então não tinha como, eu já não tinha mais para onde correr. E aí eu fui procurando no YouTube aulas, e aí eu conheci a estratégia. Gostei e já me inscrevi no canal. Então, toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu já ia direto ali no canal procurar a aula que tivesse o mesmo conteúdo que eu estava precisando naquele momento. E aí foi assim que eu conheci a estratégia. Aí na segunda fase você tem que escolher uma área, né? Então, como que foi essa sua escolha? Foi por paixão. Foi por Qual paixão. foi a escolha? A minha escolha foi penal. Eu fiz penal na segunda fase porque a estratégia assim que eu imaginei mais adequada para a situação é que eu sabia que eu ia ter que respirar conteúdo naquela época. E era um prazo curto, né? Um mês praticamente. Muita matéria, principalmente por eu ter ficado tanto tempo parada. Então, muita coisa eu precisava relembrar, né? Eu falei, vai ser por paixão. Porque imagina se eu escolhesse uma coisa que eu não gostasse muito. Eu não ia conseguir ficar ali tão vidrada estudando. Tinha que ser uma coisa que me interessasse, que me fizesse querer mais e mais e mais. Então foi penal, que eu sou apaixonada. E eu achei que fosse ficar um pouco menos exaustivo naquela situação, pelo prazo, né? E a quantidade de conteúdo. E uma coisa que eu gostei muito no curso do Estratégia é que os professores vão pincelando detalhe por detalhe desde o início, desde o zero. E era isso que eu precisava. Outros cursos não tinham a mesma proposta. Entendeu? E aí, por isso, eu acabei me interessando mais. Legal. Pela estratégia. E aí você então estava falando do Cristiano, né? Ele que respondia, coitado. Ele que te ajudava aí. E aí, como que era, então, em relação a... Você estava comentando, né, que primeiro você usava o PDF, aí você ia para videoaula, mas em relação à carga horária, dia de semana, como que você fazia? Então, para a segunda fase, foi mais puxado. Eu descobri na época que eu estava com hipotireoidismo. Então, eu sentia muito sono. Além disso, eu estava com resistência à insulina também. Isso prejudicava o meu foco. Eu não conseguia ter foco mesmo nas coisas, sabe? Começava a ler, meu pensamento ia longe, começava a me dar sono. E aí eu comecei o tratamento, meu médico na época até falou que isso era uma causa, como se fosse um sintoma do meu problema. Comecei o tratamento, mas eu não conseguia ficar muito tempo acordada. Então, não fui uma pessoa que acordei cedo para ficar estudando, para ficar fazendo peça e assistindo aula. Eu me sentia até mal quando eu via as pessoas falando, que eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou passar desse jeito? Mas eu sentia muito sono, não conseguia. Então, eu acordava ali, para a segunda fase, eu acordava ali mais ou menos umas 10h30 da manhã, começava a estudar. Como meu marido, ele é do exército, ele chegava em casa, ele almoçava no quartel, só chegava em casa às 5h30 da tarde, então eu ficava até ele chegar em casa estudando. Quando ele chegava, nós jantávamos, às vezes, dependendo do meu cansaço, eu parava e ficava com ele. Quando eu percebia que eu estava um pouquinho mais disposta, eu continuava até umas 8h30 da noite, 9h, porque à noite era quando eu conseguia absorver mais a matéria. E eu ficava mais ligada, por incrível que pareça, à noite do que cedo. Só que eu também não conseguia ficar até muito tarde estudando, porque eu sentia sono, ao mesmo tempo que eu ficava ligada, eu sentia sono. Uhum. Entendeu? E o silêncio da casa também não dava. Durante o dia, o que eu fazia? Tinha quintal na casa, eu ia pro lado de fora, com a luz do sol, para poder não dormir. Caramba. E ficava do lado de fora no quintal, estudando.
E aí isso era só durante a semana ou de final de semana você Durante a estudava semana. também? Final de semana, eu olhava as minhas anotações, eu tentava pegar uma aula ou outra que eu tivesse um pouquinho mais de dificuldade para absorver. Por exemplo, dosimetria da pena, Nossa Senhora, foi o meu karma. Então, o que eu fazia? Eu sempre tirava um tempinho do meu final de semana para pegar esses pedacinhos que me faltavam, para encher o Cristiano de perguntas, esses outros detalhes. E também nunca deixava de assistir uma aula ao vivo, porque além das aulas que já tinham no curso, né, eu tentava pelo menos 2 por dia, mais uma peça, sempre. Mas as aulas ao vivo, às vezes, eu deixava de assistir uma que já estava gravada para assistir uma aula ao vivo quando eu via que não ia dar tempo de assistir tudo, porque eu me sentia mais conectada, como se eu tivesse pessoalmente podendo tirar todas as minhas dúvidas. E é incrível, quando você tira sua dúvida, você não esquece mais. Então, eu não deixava de assistir as aulas ao vivo. Legal. Então você assistia tanto o gravado, ao Sim. vivo, videoaula é uma coisa então que você usou Sim, bastante, sim. né? Sim, videoaula eu usei bastante. Eu assisti todas do curso, todas. Até ali quando tinha dias que eu já estava muito cansada, porque ou tinha estudado muito no dia anterior, ou, enfim, já estava cansada, eu ligava na minha televisão da sala. Ficava lá, bem grande, eu deitava no meu sofá, bem confortável, falava, eu posso não anotar nada, mas eu vou assistir isso. Às vezes eu dormia assistindo, porque ficava ali o tempo todo, mas não deixava de assistir. Ficava assistindo que falava, isso vai entrar na minha cabeça, de qualquer jeito. E realmente te ajudava, Me então? ajudava, sim. Mas o que você acha, então, que funcionou melhor para você? PDF ou videoaula, ou os dois? Uma combinação, né? Mas acredito que a videoaula Videoaula. foi mais importante. Certo. Mais importante. E aí você contou, né, que além do desafio de lidar com a ansiedade, com o lado emocional, Muito né, que chocolate, você já tinha... Claro. E meu marido falava assim, olha, cuidado com essa açúcar, você não pode. Eu falava, não tem condições, eu preciso de chocolate. Porque aí depois você ainda descobriu um problema de saúde, então foi mais um desafio para lidar junto, né, nesse momento de estudos. O que você, então, como é que você lidou com essa parte emocional, essa parte social também? Como é que ficou esse lado? Bom, na parte social, em questão de, assim, família, amigos, eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu nunca fui de sair muito, até porque eu morava numa cidade que não tinha muita coisa. Eu amo, tá? Se alguém estiver me assistindo, eu amo Palmeira, mas não tinha muito o que fazer. Então, eu ficava mais em casa mesmo. E eu nunca fui de sair muito. Mesmo quando solteira e na época que namorávamos, nunca fui de sair muito. Então, era mais minha família, era assistir um filme em casa, era ir no cinema. E eu tentava equilibrar as duas coisas para não sofrer muita exaustão de um lado e não ficar irritada. Então, se eu começasse a me desesperar e deixasse de acreditar, isso ia me atrapalhar. Tanto que na última semana antes da prova, eu não peguei mais em caderno, não fiz mais peças. Eu tentei ficar só assistindo, deitada no meu sofá, tranquila, controlando a minha mente, porque eu sabia que o meu maior inimigo era a minha mente. Era a minha ansiedade, o meu desespero. Então, isso que não podia ter. E, incrivelmente, na prova da segunda fase, eu estava tão tranquila, mas tão tranquila, que parecia que não era eu. Eu estava muito de boa. Eu entrei super calma, saí calma da prova, consegui... Eu lembrava do professor falando quando tinham as questões, quando eu lia as questões, lembrava dos professores falando da matéria. Então, foi bem tranquilo, graças a Deus. Então, realmente foi uma evolução nesse lado emocional, né? Antes você não conseguia nem fazer, depois já foi melhorando. Uma evolução do lado emocional. Que legal. Lado emocional. E aí, como é que foi, então, quando você viu, né, que tinha sido aprovada, né? Como é que foi que você ficou sabendo? Ficou faltando meio ponto para ser aprovada na segunda fase. E eu olhei para aquilo e foi uma decepção. Mas sabe quando você não tem reação?
Eu tinha ido para o Rio passar Natal com os meus pais. Estávamos todos sentados na mesa, tomando café da manhã. Eu olhei, falei assim, café da manhã, o resultado saiu tarde, mas a família acorda tarde, Entendi. entendeu? Então era café Era da café da manhã. manhã ainda. Aí eu olhei o resultado e falei, mãe, não passei. Aí meus pais já me conhecem, sabem que eu sou meio desesperada. Então eles olharam assim pra mim, calma, minha filha, mas tá tudo bem, na próxima você passa, não precisa se desesperar. Mas eu tô calma. Tô calma. Se eu não passei foi porque Deus não quis que eu passasse, porque eu sabia a matéria. Eu não fiquei tão nervosa, eu sabia a matéria. O que será que eu errei? Falei assim, mas eu não quero nem ler agora, eu vou ler depois. E aí eu lendo o gabarito, eu falava assim, poxa, mas tá tão igual a minha resposta. Mas sabe quando você acha que você está catando milho onde não tem? Falei assim, não quero olhar. Aí, no dia seguinte, liguei para um amigo meu da faculdade, que me ajudava muito na época da faculdade. Ele já é advogado, e eu falei assim, dá uma olhada na minha prova. Aí ele, eu dou, me manda que eu olho. Quando ele olhou minha prova, ele falou assim, mas você não viu que tá super igual o gabarito. Eles te deram 0 na questão, mas essa questão não era para estar 0. Tenta fazer um recurso. Aí eu falei, não vou fazer recurso. Se eu vou fazer recurso, aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp do Estratégia. Falei, ficou faltando meio ponto. Aí eu não sei quem me respondia no WhatsApp de Estratégia, eles me responderam, faz um recurso, porque meio ponto é pouca coisa. De repente, você tem alguma questão ali. Aí eu falei, eu tenho uma questão, mas eu não sei. Eu tô com medo de fazer e ser coisa da minha cabeça. Mas era realmente muito semelhante. E aí eu fiz o recurso e me deram um ponto cheio na questão. Olha, então... Quase cheio, né? Ficou faltando pouca coisa, mas tudo que eu precisava para passar. Realmente... A resposta ali foi bem detalhada ao que eu tinha colocado no recurso e deu tudo certo. E aí eu nem acreditei quando eu vi o resultado. Quando eu vi meu nome, assim, eu já tinha voltado para minha casa, na época eu estava no Paraná. E aí quando eu abri, eu falei assim, meu Deus, é o meu nome aqui? Aí eu fui no quarto, meu marido estava no computador, falei, amor, olha isso aqui, vê se é meu nome que está aqui escrito mesmo, Sou porque eu eu não mesmo? tô acreditando. Aí ele, não, é você. Eu, não. Sai e entra de novo, vê se eu tô olhando a lista certa. Aí ele saiu e entrou de novo. É a lista, mas você tem certeza? E era você. Tenho, é você. Aí eu comecei a chorar. Falei, meu Deus. Que legal, Consegui. deu certo. Pela A estratégia, então, sim, te ajudou também nessa até parte. a tomar coragem para fazer o recurso. Acreditaram em mim quando eu já estava deixando de acreditar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como que você acha que o Estratégia te ajudou nessa caminhada, nesse processo aí de estudos para conseguir essa aprovação? A importância do Estratégia, além dos próprios professores mostrarem o tempo inteiro que acreditam na gente, né? Porque eu acho que falta um pouquinho de credibilidade. Quando a gente fica muito tempo parado, a gente começa a desacreditar nas coisas. Eu achava que eu não sabia mais as coisas. E aí, conforme eu fui assistindo as aulas, eu percebi que não, que eu sabia. Que não era uma coisa tão difícil assim. E eu acredito até que muita gente acaba não conseguindo passar, não porque não sabe ou porque... Não, é porque acaba deixando de acreditar. E o Estratégia ele é muito importante porque ele acredita em todos os alunos, independente, até o último momento. Eu lembro que teve um dia que choveu, caiu a luz e o professor foi e gravava vídeos e mandava pelo WhatsApp explicando. Então, ao mesmo tempo que eles fazem tudo por nós, isso acaba nos obrigando a querer fazer tudo por eles também. Entendeu? Querendo mostrar que, poxa, se você está dando seu melhor, eu também vou dar meu melhor. Eu não vou deixar de... Um pouquinho que seja, eu não vou deixar de fazer. Tá sem luz no prédio, o professor está se preocupando em gravar pelo WhatsApp um vídeo. Então, não, se eu estou sem luz, eu vou acender uma vela e eu vou estudar. É basicamente isso. Né? É um conjunto, né? É A Estratégia conjunto. te dá o material e te auxilia nas aulas, mas você também tem que fazer a sua Sim. parte, então realmente os dois têm que estar equilibrados. Exatamente, porque querendo ou não, depende
de nós que estamos estudando. Independente de qualquer coisa, do conteúdo, lógico, o estratégia ajuda em 99,9%, mas aquele 1% eu tenho que fazer por onde? Porque se eu não fizer por onde, eu não vou absorver o que o estratégia está me passando. Com certeza. Entendeu? Então é um conjunto de emoções. Mas que no final, se fizer tudo certinho... Se fizer tudo certo, dá certo. Às vezes a gente dá aquela escorregada, chora um pouquinho à noite e fala, meu Deus, eu não aguento mais. Mas dá certo. Porque quando você acorda no dia seguinte, você vê o professor falando assim, olha a faca, e aí você olha, você corre. Aí você comentou bastante, né, sobre isso, de acreditar em si, de não, né, não desanimar, de repente, de achar que não consegue porque é possível. E tem muita gente, às vezes, que procura os vídeos do Estratégia, essas entrevistas, exatamente para se motivar, para ver que é possível mesmo. Então, para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão precisando desse apoio, que estão iniciando os estudos. O que você falaria para essas pessoas? Olha, eu diria para não desistir. Nunca, não desiste, porque muita gente tem apoio da família, graças a Deus eu tive, mas muita gente não tem. E eu diria para principalmente acreditar em você. Você é capaz, independente de qualquer coisa. Se você está com algum problema na família, uma dificuldade para fazer um curso, às vezes dificuldade financeira, corre atrás, você consegue, sabe? Todo mundo é capaz. Se você tentou uma vez, não conseguiu, a segunda vez não conseguiu, continua tentando. Porque se não conseguiu ainda, de repente é porque você precisa ter um pouquinho mais de dificuldade para dar um pouquinho mais de valor à sua conquista. A gente não sabe qual é o nosso destino, o que está preparado para a gente. Uma frase que meu pai aprendeu quando novo e ele repetiu sempre dentro de casa, e que eu gravei e que eu levo para a minha vida também, é que o meio do caminho é um duplo desafio. A mesma distância para ir e voltar é uma questão de opção, determinação e garra. Se você tiver garra, por mais difícil que seja, um dia você vai conseguir. Um dia vai conseguir. É foco, se você deseja uma coisa, é realmente desejar aquilo ali e não desanimar. Fazer por onde? Só você consegue mudar o seu destino. Mas ninguém consegue fazer nada por você, se você não quiser fazer. É isso, Stephanie, obrigada mais uma vez por compartilhar aí sua história, sua conquista, dupla conquista, né, de superação, OAB. Quais são os planos agora com a carteira? Agora eu tô esperando ela chegar, né, que ainda não chegou. Tô esperando ela chegar, quando eu olhar para ela, ai, minha nenenzinha. E continuar, quero fazer concurso, tenho outras coisas em mente também. E vai continuar com estratégia, então? Continuar com estratégia. Inclusive, já estou de olho em outro curso. Ah, que legal. Inclusive. Então você volta mais vezes aqui para conversar com a gente. Se Deus quiser, assim espera. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo numa próxima entrevista. Até lá!